possa, nesta noite, nesses instantes em que aqui estamos reunidos, nesta busca, nesta proposta de fazermos essa viagem que talvez seja a mais difícil de todas as viagens que o ser humano possa fazer. Que esta viagem para dentro de nós mesmos, este mergulho interno, porta dentro da nossa alma, essa viagem que significa o encontro com Deus. Pois onde está Deus? Quando Jesus disse, vós sois deuses, sois imagem e semelhança do Criador, Ele estava a nos dizer que o Pai se encontra presente, que o Pai se manifesta, primeiramente, no próprio homem. O Pai se manifesta em cada um de nós. O Pai faz morada no âmago de cada criatura, no âmago de cada um de nós. Aí está Deus. A nos dizer, quando quiseres encontrar com o Pai, não há necessidade de buscá-lo em templos de pedra, em templos de ouro, nas grandes avenidas do mundo, vestido de paramentos especiais, imbuídos de qualquer ritual. Não há necessidade. Basta que tenhamos a simplicidade e a humildade de fazer essa viagem, este mergulho, porta dentro da nossa alma. Mas esta condição ela é necessária para encontrardes com o Pai. Humildade. E dizem os benfeitores que humildade significa nos permitirmos ser umificados pelo amor do Pai. Deixemos então nos umificar desta presença divina, deste amor criador, desta presença indispensável para que possamos ter uma vida, não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Abundância de fé, de determinação, de coragem, de perseverança, de paciência, de amor. Quando Jesus fala na parábola do filho pródigo, quando ele diz que aquele filho mais jovem se encontrava naquela condição de miséria, aonde se deu conta que na casa do seu pai, até os animais se alimentavam melhor que ele, ou seja, ele estava no fundo do poço.
Jesus estava a nos dizer que aquele filho mais jovem, ainda inexperiente, havia deixado se levar pelos prazeres do ego. Caindo em uma condição de miserabilidade, uma condição de miséria, aonde enxergava apenas aquilo que a matéria poderia oferecer. E a matéria, ela é perecível, ela é transitória. Ela se modifica a cada instante. E aquele filho então resolveu fazer uma viagem de volta à casa do pai. E esta viagem então significa para nós retornar a uma conexão com Deus. E como é que possamos nós fazer então essa conexão adequada, ideal? Qual o caminho, qual o melhor caminho para restabelecermos essa conexão nestes dias de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas misérias, de tanta corrupção? Aonde temos a sensação de que o mundo se transformou em um grande palco da maldade. Mas será que realmente o mundo é esse palco da maldade? Ou somos nós que não estamos dando conta de que o bem, de que o bom, de que o belo, de que o amor está em nós mesmos e nós não estamos nos conectando com Ele, permitindo com que Ele se externalize, com que Ele venha para fora através das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa valorização daquilo que é bom. Porque em verdade o que acontece, meus irmãos, é que o mal, ele não é maior que o bem. Ainda que estejamos em um mundo de provas e expiações, aonde o mal prepondera, mas ainda assim, a questão é, o mal faz muito barulho. E o bem, ele é tímido, ele é acanhado. Neste momento em que aqui estamos, muitas coisas ruins estão acontecendo no mundo afora, com certeza, infelizmente. Mas não nos esqueçamos que também muitas coisas boas estão acontecendo nesse exato momento, mundo afora. Mas não aparece, não dá ibope, não vende. Não faz barulho. E a gente não percebe. Quem de nós aqui não sabemos de instituições por aí? Como o caso André Luiz em São Paulo, que atende em média 2.500 pessoas por dia. Com assistência médica, odontológica, educacional, alimentar. Um trabalho totalmente voluntário. Totalmente voluntário. Há poucos dias, uma conhecida nossa saiu de Três Lagoas.
foi até Nova York participar de um evento na ONU, onde aproximadamente 500 pessoas de vários países do mundo passaram lá 30 dias fazendo um treinamento para irem prestar um serviço na África do Sul, voluntariamente, tirando dinheiro do seu bolso, pagando as despesas, por amor ao próximo. Então o bem existe, mas não aparece, não dá ibope. Mas para que esse bem se fortaleça a cada dia, precisamos que cada um de nós se dê conta, nos demos conta, de que, assim como dentro de nós existe um lado ainda ruim, ainda egoísta, orgulhoso, miserável, mas também dentro de cada um de nós existe uma energia divina que deseja fazer o bem, que quer fazer o bem, que pode fazer o bem. E para que este bem cresça, então floresça, precisamos fazer esta viagem, esse mergulho, esta conexão com o Pai Criador. E assim, encontraremos as condições necessárias para sairmos desse estado de miséria que gera dor, aflição, depressão, angústia, desespero, descrença. E no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Kardec vem dar luz a este caminho, nos dizer sobre o melhor caminho para realizarmos então esta conexão. Qual será o caminho? A prece, a oração. Através da prece, através da oração. Não esta oração aonde apenas os lábios balbuciam as palavras, mas o coração não está tomando parte. Porque essa não faz movimento algum. Não apenas essa oração ritualística, que às vezes fazemos apenas por formalidade, por desencargo de consciência ou algo assim, mas esta oração que fazemos movimentada pelo desejo sincero, pela vontade, pelo sentimento, pela fé. Esta oração que é capaz de remover montanhas. André Luiz, me permitam fazer a leitura. No primeiro capítulo do livro Nosso Lar, traz para nós um ensinamento, já para no começo desse livro que é fantástico. Um livro que é de indispensável leitura para todos nós. Ele nos diz: padecendo tormentos atrozes, André
que, enquanto esteve na carne, nunca se preocupou efetivamente com assuntos religiosos e espirituais. Se viu em uma situação tão desesperadora que só lhe restou apelar para a prece. Ele que, enquanto encarnado, não era feito essas questões de religiosidade, não era feito essas questões de se preocupar com essa conexão com Deus, com o Criador. E essa foi uma das razões também, segundo alguns amigos nos relatam, que levou André Luiz a ficar por 8 anos no umbral. Porque sempre que ele realizava alguma coisa, algum trabalho, alguma descoberta, ele atribuía aquilo à capacidade dele. Ego. Segundo os Espíritos dizem, ele esquecia de uma coisa. Simplesmente de dizer: essa descoberta eu a faço, eu realizo em nome de Deus. E isto, a nível de inconsciente, o atormentou depois. Já que o umbral é um estado de consciência onde o indivíduo, após a morte, constrói em torno de si aquilo que traz no seu interior. É uma projeção externa daquilo que está dentro do próprio indivíduo. E ele chorou e orou com todas as forças da sua alma, como fez o filho pródigo. Com um fervor que nunca havia experimentado. Aqui aprendemos o quanto é importante e poderosa uma prece sincera, com a alma, com o coração, com a vontade. Muitas pessoas só se lembram da oração nas horas das grandes dificuldades. São incapazes de elevar o pensamento e o sentimento ao mais alto no dia a dia. E não apenas pedir, mas, sobretudo, reverenciar e agradecer a Deus. Assim como a Jesus e aos amigos espirituais, por tudo que a vida nos proporciona, tanto em termos de aprendizagem, quanto em relação às oportunidades de reparação junto aos corações que prejudicamos em existências anteriores. Só estamos aqui hoje. Só somos o que somos. Só podemos fazer aquilo que nós fazemos. Porque algo maior nos deu essa condição. Algo maior sustenta a nossa vida para que nós aqui estejamos. O ar que você está respirando agora, é possível nesse momento que você está respirando, você compreender a complexidade desses elementos necessários para a manutenção, para a subsistência das nossas células? Alguém provê isto. Uma força maior, um poder maior, um poder criador, é que garante isso, é que sustenta isto.
Alguém aqui para, vez ou outra, para agradecer o ar que respira? A prece sincera é o bálsamo para o coração cansado das aflições do mundo. É o fortificante que precisamos para dar continuidade aos nossos compromissos. Clarencio, após a comovente rogativa e ainda sob intensa emoção e lágrimas abundantes, seu benfeitor espiritual lhe surgiu diante dos olhos. André era Clarencio, o qual, acompanhado de 2 auxiliares, levaram André Luiz para ser devidamente tratado na colônia Nosso Lar. Pois agora sim, humilde, e consciente de suas limitações e enganos, ele apresentava as condições necessárias para ser socorrido. É o filho que se despe do orgulho, do egoísmo, do ego, da arrogância, da prepotência. E num ato de lucidez, de consciência, se coloca na condição de submissão à vontade do Pai, aos desígnios do Pai. Sabedor de que o Pai não erra. O Pai é infinito amor e bondade. É a fonte criadora. Mesmo antes que nós peçamos alguma coisa, o Pai já sabe daquilo que nós necessitamos. Mas por que então orar? Para que você tenha consciência da sua própria existência. Para que você tenha consciência de que você também é. Para que você tenha o mérito daquilo que você realiza, daquilo que você busca, daquilo que você deseja. Já devidamente acomodado em um hospital da cidade espiritual, André assistiu a uma oração coletiva, transmitida através de um aparelho semelhante à televisão, pelo qual era possível identificar o governador de Nosso Lar e seus 72 ministros, dentre eles Clarencio. Mais uma vez vemos a lição da oração. Vibrações de paz e alegria pairavam no ar, assim como uma chuva de flores azuis que caiu sobre todos. Aquela prece coletiva confortou a alma dolorida do nosso amigo, inspirando-lhe esperança e confiança. André se sentiu transformado. Assim como ocorre a nós outros, quando nos beneficiamos dos efeitos da prece, seja ela proferida por nós mesmos ou por alguém em nosso favor. Esclarece então Kardec que a oração é este canal invisível
É esse telefone invisível que está à disposição de todos nós para entrarmos em conexão, para entrarmos em contato com essa fonte mantenedora, provedora da nossa vida, da nossa existência. E que toda e qualquer oração por nós proferida tem uma resposta. Nada daquilo que nós pedimos ao Pai fica sem resposta. Portanto, dizem os benfeitores espirituais, é preciso que nós tomemos cuidado com o que nós pedimos. Será que nós já sabemos pedir? O que é que nós pedimos em nossas preces? Quando você chegou na casa espírita hoje, que você sentou aí aguardando, ouvindo o coral, aguardando o início das nossas atividades, que você fez a sua prece, que você buscou o porta dentro da alma, entrar em contato, desligar-se do mundo lá fora. Porque Jesus recomenda que, quando orardes ao Pai, entre em sua casa, feche portas e janelas, você e o Pai, em segredo, fale ao Pai, e o Pai, em segredo, lhe responderá. O que foi que você hoje, sentadinho aí, em segredo, você e o Pai, você pediu? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dor? Qual é a sua aflição? Qual é o seu problema? O que você pediu é justo? Porque o Pai é infinitamente justiça. Se Ele é justo, a oração verdadeira deve partir de um coração, de um sentimento justo. Portanto, diz Jesus, não se esqueça, quando fordes orar a Deus, lembrai-vos, se tiverdes alguma coisa contra o seu irmão, primeiro vá e reconcilia-te com ele. E depois, fale com o Pai. E o Pai te atenderá. Como é que nós podemos pedir a Deus perdão pelas nossas ofensas, perdão pelas nossas mazelas, sabedoria para encontrarmos um caminho para a solução dos nossos problemas? Se nós não conseguimos ainda ser misericordiosos, compreensivos, tolerantes, pacientes com os nossos semelhantes. É justa a nossa oração? Aquilo que eu estou pedindo a Deus fere o direito do meu semelhante? Será que tem egoísmo na minha oração? Se ela tiver egoísmo, está faltando humildade. Não estou me unificando com Deus, de Deus.
Aquilo que você está pedindo a Deus, você tem feito um movimento naquela direção? Você tem feito esta oração da atitude, da ação? Pai, eu tenho um vestibular essa semana. O senhor sabe, não deu tempo de estudar, mas dá um jeitinho para eu passar no vestibular. E aqueles que estudaram, que ralaram? Pai, eu tenho um vestibular essa semana. O senhor sabe o quanto eu estudei, o quanto eu me esforcei. Ajude para que no momento da prova eu consiga administrar a minha ansiedade, a minha angústia, para que a minha mente esteja tranquila, para que eu possa então realizar uma boa prova. Mudou, né? O que é que nós viemos pedir? O que é que nós pedimos a Deus em nossas orações? No capítulo 27, Kardec inicia nos falando da qualidade da prece. Ele diz: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar. Ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam a vossa recompensa. Mas, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que estás nos céus, perdoe também vossos pecados. Se não lhes perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. É o que acabamos de dizer. Ou seja, não estamos inventando nada, né? Apenas relembrando aquilo que o nosso Mestre Jesus nos orientou, nos falou há 2000 anos atrás. Mas que a gente, mergulhado nas tribulações da matéria, a gente se esquece disso, não se dá conta disso. E nestes dias de automatismo, de mecanicismo, que a gente já levanta correndo, já sai, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, passo o dia correndo e aquilo, preocupação com isso e aquilo. Chegamos em casa à noite, ainda com a mente turbilhando, agitada. Aí eu tenho que ver o que está passando no jornal, eu tenho que ver a novela, eu tenho que entrar no WhatsApp, eu tenho que ver o Facebook. Aí eu vou deitar, já estou cansado, com sono. Deixa eu fazer a minha prece para deitar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Livrai-me do mal. E dorme. Essa prece não passa do céu da boca. Não é? Não sobrou tempo.
E olha que é um momento em que nós sairemos do ramerrão da matéria, do peso das aflições, e adentraremos a nossa casa verdadeira. Adentraremos a pátria espiritual. Iremos morrer um pouquinho, porque nós morremos todos os dias. Morrer não é sair do plano físico e entrar no plano espiritual. Eu saio desse endereço ou para aquele endereço. Simplesmente é isto. Mas do outro lado, sem essa condição limitante da matéria, a minha mente do outro lado, onde quer que eu esteja, vai estar projetando à minha volta as minhas criações mentais. Onde é que nós estamos quando dormimos? Se eu não parei para me desconectar disso tudo e fazer essa conexão com Deus, com o Criador, com os amigos espirituais, com nossos anjos guardiães, para que possamos, então, nesse momento, sem o peso do corpo, sem a limitação do corpo, estarmos juntos a eles em tarefas edificantes, em tarefas de aprendizado, de estudos, de renovação, de reposição. Porque isso também ocorre. Todas as noites, nós aqui, fazemos alguma coisa quando o corpo está dormindo. Alguns vão para as reuniões de estudos, alguns vão para os bordéis, alguns vão para as aflições dos seus trabalhos, das suas empresas, outros vão para os botecos. Vamos para onde a nossa mente estava conectada na hora que nós fomos dormir. Se você foi dormir e não desligou, não buscou se conectar com aquilo que é bom, é provável que você vai acordar no outro dia, às vezes até mais cansado do que na hora que você foi se deitar. E nos fala Kardec também no Evangelho que o primeiro ato da criatura humana, ao acordar, o primeiro ato deve ser agradecer a Deus, buscar a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade do repouso daquela noite. Pela oportunidade do contato com os amigos espirituais, com nossos guardiães. Desde que assim nós tenhamos, buscado. E louvar a Deus por nos conceder a oportunidade de mais um dia de trabalho, de aprendizado. E sim, claro, rogar a Ele para que nos dê a condição necessária de um bom dia, de boas realizações. Porque a prece ela tem essas três finalidades, Louvar, agradecer e rogar. Mas qual é de fato a eficiência da prece? Como que isso ocorre? Como que isso se dá? Existe prece mais forte, menos forte, mais fraca? Qual é a eficiência disso?
Como que ocorre essa conexão? Nós sabemos que o ar é o veículo do som. O pensamento, ele é o veículo do nosso sentimento. E nós estamos para Deus como peixes mergulhados no oceano. A água do oceano, nessa analogia, representa para nós algo que Kardec chamou de fluido cósmico universal, que é o halo do Criador. Digamos que seja a energia de Deus sustentando tudo. E é através desse fluido cósmico universal que o nosso pensamento chega aonde nós estamos direcionando. Porque a nossa mente, ela é o melhor rádio, transmissor e receptor que se possa conhecer. Tudo aquilo que nós pensamos, absolutamente tudo que nós pensamos e emitimos através da vontade, vai-se ao infinito. Ou seja, não há distância entre nós e o Criador. Não há distância entre nós e os benfeitores espirituais. Para que um benfeitor espiritual possa atender a nossas preces, possa estar conosco, não é necessário que ele esteja aqui ao nosso lado. Quando eu rogo a um espírito como o nosso benfeitor espiritual, José Xavier, para que nos ajude, para que seja conosco nesse evangelho da noite, não é necessário que ele esteja aqui. Mas quando o nosso pensamento se liga a ele, ele está aqui. Então, quando dirigimos o nosso pensamento ao Cristo, a Jesus, ele está aqui. E aí está a eficiência. Aí está o poder da conexão. O poder, vamos dizer assim, da influenciação, do amparo, da presença. Por isso, então, disse Jesus, que o melhor caminho, o melhor meio, e Kardec vem estudar isso conosco, de entrarmos em conexão com o Pai, é através da prece, através da oração. Foi feito um trabalho, uma pesquisa, na Faculdade do Rio de Janeiro. O pesquisador, foram 3 pesquisadores. Dentre os 3, 2 eram ateus. Mas eles resolveram fazer uma pesquisa sobre como que a prece, ela se processa em nós, o que ela realiza em nós quando nós estamos em oração. Tá? Porque a ideia dele era justamente provar como que se dá essa conexão. O que isso ocorre? O que ocorre no cérebro do indivíduo? O que ocorre nesse aparelho transmissor e receptor quando o indivíduo se coloca nessa condição de oração? E eles então chamaram um grupo de freiras carmelitas, alguns budistas, alguns evangélicos, alguns ateus, para fazer essa pesquisa. E eles colocavam essas pessoas em oração e naquele momento eles escaneavam, né? Mapeavam através de ressonâncias e outros elementos o que ocorria com esses indivíduos quando eles estavam em oração. Aí a pesquisa ela se direcionou da seguinte forma. Primeiro aquele grupo de pessoas fazia uma oração
lendo. Tinha a oração pronta, eles liam aquela prece, aquela oração. Mapeava-se o que ocorria. Depois eles faziam essa oração sem estar lendo, mas uma oração que eles haviam decorado, eles professavam aquela oração. Mapeava o cérebro desses indivíduos. E depois, espontaneamente, cada um fazia a sua oração e mapeava-se o que ocorria no cérebro desses indivíduos. E chegaram à seguinte conclusão. Naqueles instantes em que as pessoas estavam fazendo aquelas preces, lida ou decorada, em algumas pessoas havia até uma pequena transformação ali, alguma pequena mudança a nível de ondas cerebrais. Em alguns não ocorria nada, não havia nenhuma modificação, não se transformava nada. Mas na maioria deles, quando estavam fazendo aquela prece espontânea, algo de muito especial ocorria no cérebro daquelas pessoas. Havia uma mudança, havia uma transformação a nível de neurotransmissores. É como se ocorresse um processo de um equilíbrio nesse campo de neurotransmissores, nessa cadeia de sinapses dessa rede neuronal do nosso cérebro. Ou seja, aí está algo para pensarmos sobre a questão da eficiência da prece. Mas não essa prece ritualística, decorada, maquinal. Mas esta prece que fazemos com a alma, com o coração, com um desejo sincero de buscar essa conexão com Deus. Pergunta-se em nossos estudos em que momento, a que, em situação, para quem, por quê, que momento que nós devemos orar. E uma pergunta que é comum as pessoas fazerem para nós nos estudos é a seguinte: é válido, eu posso orar por um ente que desencarnou? Eu devo orar por alguém que morreu? Porque há pessoas que dizem que não. Ele está do outro lado, a espiritualidade já sabe o que ele tem que precisa, existe um plano espiritual lá que atende as suas necessidades, então não há necessidade. E eu pergunto aqui então, devemos orar por quem morreu? A resposta de Kardec é sim. Sim. Devemos orar pelos nossos entes queridos que já se encontram na pátria espiritual. Porque a nossa oração para eles é como um bálsamo que refrigera a alma, que alivia a dor da saudade, a dor da ausência. É uma força, é algo que chega a eles com aquela injeção de ânimo, para que eles também possam prosseguir. Para eles conseguirem encontrar uma resignação à vontade de Deus. Para que eles possam sentir que nós o amamos, que a presença deles junto a nós não foi em vão, que nós não os esquecemos. Mas esta oração deve ser uma oração não na forma de uma evocação,
Ó, fulano de tal, por favor, apareça para mim, venha até aqui. Eu não aguento mais de saudade, queria te ver. Onde você estiver, apareça para mim, venha. Não, esta não. Porque esta vai atrapalhar. Esta vai causar uma aflição ainda mais em alguém que está se reorganizando, em alguém que está se readaptando, em alguém que está se fortalecendo para dar continuidade às tarefas sagradas, às tarefas divinas, às tarefas de crescimento que realizamos do outro lado. Essa prece que fazemos egoisticamente se torna um processo de obsessão de encarnado para desencarnado. Não faz bem. Mas devemos orar sim, no sentido de fortalecê-lo para que ele possa continuar, para que ele possa saber que nós o amamos, para que ele possa saber que ele não está só. Essa prece acalma. Devemos orar pelos sofredores, por aqueles que padecem, já que sabemos que as dores, dificuldades são necessidades de cada um. Alguém que está passando por uma dor, aquela dor tem alguma coisa para ele, tem uma mensagem para ele, tem um ensinamento, tem uma reparação. Aquela dor está dizendo para ele que alguma coisa na trajetória da vida ele se equivocou, ele se perdeu. Ela é uma professora. Então eu devo orar para essa pessoa, já que aquilo é uma necessidade dele? Sim, devemos orar. Porque a nossa oração não vai livrá-lo, não vai isentá-lo de passar por aquela dificuldade, mas a nossa oração vai auxiliá-lo a mover as forças internas, as forças da alma, para que ele possa, então, adequadamente, resignadamente, com coragem, com fé, com confiança no Pai, a superar as suas dificuldades, a sua trajetória. Ora, pergunte a alguém que está na porta de um hospital, aguardando atendimento médico, se ele quer que o médico atenda ou não. Claro que vai dizer que sim, né? Ou seja, pergunta para alguém que esteja sofrendo, se ele não aceita, se ele não quer uma oração, uma forcinha, uma energia nossa, para que ele possa prosseguir mais um pouco. Claro que sim. Então devemos orar sim por aqueles que sofrem, pelos sofredores. Como esperar de Deus a resposta das nossas orações? Como Deus responde às nossas orações, às nossas preces? Aqui também, meus irmãos, nós precisamos nos libertar do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso egoísmo e, mais uma vez, deixarmos nos embeber pela humildade. Porque a gente, às vezes, na nossa ansiedade, a gente faz uma prece a Deus e nós queremos que Deus responda como se fosse no WhatsApp. Eu mando a mensagem, vejo que Deus visualizou, mas não mandou a resposta ainda. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando nós oramos a Deus, o Pai responde a tudo aquilo que nós pedimos. Porém,
é preciso que nós estejamos com a mente desperta para percebermos os sinais de Deus, dando resposta às nossas orações, às nossas rogativas. Porque nós oramos a Deus e às vezes a resposta, ela está ali ao nosso lado. O Pai está nos mostrando a resposta ali e a gente não consegue enxergar, a gente não consegue perceber. Ela vem às vezes numa conversa com um amigo na rua, num livro que você lê, alguém que te telefona inesperadamente. Aquelas duas pessoas, logo após Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena terem ido ao túmulo do Cristo e verificado que o corpo do Mestre não estava mais lá, aquelas duas pessoas saíram então de Jerusalém e foram até Emaús, que ficava distante aproximadamente 60 estádios. O que equivale a aproximadamente 11 quilômetros. Quando começaram a viagem, uma pessoa se aproximou deles, conversando, perguntando do que é que eles estavam falando, e aquela pessoa foi com eles até Emaús. E aquela pessoa questionava, orientava, argumentava sobre aquilo que eles estavam conversando, mas só quando chegou em Emaús, que eles pararam em uma estalaria para fazer uma refeição, quando aquela pessoa partiu o pão, é que eles se deram conta de que era Jesus, que havia se materializado e foi com eles de Jerusalém até Emaús. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 20. Quantas vezes os sinais, as respostas, estão ao nosso lado e a gente não se dá conta, a gente não percebe, porque estamos tão atribulados com as questões do dia a dia que a gente não se dá conta que o Pai está ali respondendo, o Pai está ali abraçando. Mas a nossa tormenta mental não percebe. O pai não dá pedra ao filho que pede pão. O Pai não desampara nenhum de nós em um instante sequer. E Maria de Lourdes, no livro Antologia da Alma, ela diz o seguinte: agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores. Entre lamentação, choro e barulho, meu capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescesse na existência, seria desvantagem contra mim. Em muita circunstância, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir
o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes, não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Queridos irmãos, nesses dias de dificuldades, nesses dias de aflição, nesses dias de dores, de tormentas e de desolação, recorramos à prece. Esse canal infalível, esse canal disponível a todos nós, para a integração, para a conexão, para a proteção, para a percepção da presença do Criador, da presença de Deus. A prece é esse elixir, é esse alimento que a alma necessita, que vai além das necessidades do físico. É esse alimento que nós não iremos encontrar no arroz, no feijão, mas é esse alimento indispensável para a nossa superação. A prece é esse instante em que saímos da miserabilidade, saímos do turbilhão e nos silenciamos porta adentro. Como diz Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram a ela: Madre, quando você ora, o que você fala para Deus? Ela respondeu: nada, eu apenas ouço. E o que é que Deus fala para você? Nada, Ele apenas ouve. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. Muita paz.